Olá, seguidores! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o futuro de BBSE3, a BB Seguridade. Aqui é o Thiago PS, seu canal O Fundamentalista. Então, no vídeo de hoje vou abordar aqui com vocês sobre o seguinte. Vou falar aqui sobre a precificação de BBSE3, que é diferente aqui do restante do Ibovespa, que está na máxima histórica. O fundo vem sofrendo aqui bastante nos últimos meses após o último resultado, o resultado do quarto trimestre de 2025. Então, vou explicar para vocês o que é que está acontecendo, porque que o mercado está tão pessimista com a ação e em seguida eu vou abordar os fundamentos de BBSE3 para vocês. Mas antes, como de praxe, eu pretendo fazer aqui em todos os meus vídeos. Vou abordar para vocês aqui os pontos mais importantes relacionados a dividendos aqui em BBSE3. Lembrando que esse canal é focado no investidor que está interessado em empresas de dividendos, tá? Somente holders com foco em dividendos. Então, começar aqui explicando para vocês aqui esse gráfico de raio-x sobre os quesitos mais importantes para o investidor com foco em dividendos. Primeiro, aqui no Dividend Yield. Está aqui a empresa recebendo nota máxima, né? Nota 5. Então, vou mostrar aqui para vocês o yield da empresa. Então, aqui BBSE3 está com um dividend yield aqui, segundo os fundamentos, de 13,2%. Então, dividend yield de 2 dígitos. E aqui que a gente pega o dividendo distribuído aqui, aqui está marcando com 2026, né? Mas na verdade é de 2025. Mas enfim, aqui deu para ver que realmente é um dividend yield muito elevado, né? Muito elevado mesmo, na casa dos 2 dígitos. Para a ação, isso daqui é um valor muito elevado. No entanto, aqui tem alguns pontos aonde a empresa ela não se sai muito bem. Por exemplo, aqui na frequência de pagamentos. Aqui, felizmente, a empresa ela paga dividendos de forma semestral, apenas nos meses de fevereiro e de agosto. Para mim é uma frequência baixa, tá? Pelo menos para mim que estou acostumado com fundo imobiliário, receber todo mês. Então, aqui receber apenas 2 vezes no ano acaba que me desagrada um pouco, tá? No entanto, aqui no quesito previsibilidade, a empresa ela se sai bem, o BBC sai bem. Primeiro porque o segmento de seguros geralmente tem um segmento resiliente, né? Aqui o fundo não, a ação, ela paga dividendos aqui há anos consecutivos, né? Aqui no histórico aqui do Fundamentos, desde 2013, sendo que provavelmente já há bastante tempo que ela está sempre pagando dividendos. Ou seja, todo ano aqui tem pagamentos de dividendos aqui da empresa. Aqui acho que BBSC3, BB Seguridade, é uma das empresas que nunca teve prejuízo na sua história. Outro ponto que faz com que a empresa tenha uma boa nota aqui no segmento de previsibilidade é que as datas elas são muito previsíveis, tá? É que no mês de fevereiro, que é mais ou menos nessa época, que por volta do dia 10, 14, e também aqui em agosto, que é mais ou menos na metade do mês de agosto, fevereiro e de agosto. Então, é um rendimento bem previsível, né, da data de divulgação. Aqui sobre o tempo de pagamento. Aqui também a empresa sai muito bem, ela não é daquelas que fica segurando o dinheiro do cotista. Por exemplo, aqui a última declaração foi que no dia 12 de fevereiro de 2026, pagou aqui no dia 2 de março, então nem um mês depois. Tem até esse penúltimo pagamento aqui, né, que foi em menos de 2 semanas, já estava realizando o pagamento. Desculpa aqui, deu espirro. Então, aqui eu não ficar amarrando o dinheiro do acionista, né? Agora, aqui no quesito crescimento, aqui ela já não sai muito bem, tá? Pelo menos não tem saído muito bem aqui nos últimos anos. Então, aqui deixa a desejar, tá? Dei uma nota 3 aqui na questão de crescimento desse dividendo ao longo do tempo. Ok, feita aqui essa introdução sobre os interesses aqui do investidor de dividendos, agora vou explicar para vocês por que a ação ela caiu tanto assim.
Na verdade, não foi assim uma queda, nossa, queda gigantesca, uma casa dos 10%, né? O que nem é tanta coisa quando a gente está lidando assim com a ação. Apesar de que aqui BB Seguridade tem uma volatilidade bem menor. Mas, novamente, aqui com o mercado todo em máxima histórica, estranho aqui ver a empresa assim tão amassada, né? Então vamos aqui aos pontos que estão fazendo com que ela esteja amassada desse jeito. Mas antes, peço que o seu like, a sua inscrição e compartilhe aqui o canal com seus amigos, tá? Muito importante aqui para o fundamentalista que está acabando de começar, né? Mas ok, é que o primeiro motivo que está fazendo com que a ação ela caia tanto é a questão da perspectiva de queda da Selic, né? Que lembrando que o segmento de seguros ele tem dois ramos principais. Você pode dividir em duas fontes de receita, duas grandes fontes de receita. A operacional, ou seja, resultado aqui efetivo com os seguros depois das sinistralidades e coisa e tal, e tem a parte do resultado financeiro. Essas empresas de seguro, elas têm o que a gente chama de floating, que é quando a empresa ela fica com grande quantidade de dinheiro no bolso, né? Porque no seguro você paga ali pelo valor do seguro e depois talvez você vai ter direito a, a exercer esse contrato que você tem do seguro, né? Então, essas empresas elas carregam um caixa gigantesco e com a Selic bem elevada, a rentabilidade dessa parte da empresa está realmente voando agora com a Selic a 15%, né? Vocês devem imaginar. E que o mercado começa a especificar que essa queda na Selic ela pode vir a diminuir a lucratividade da empresa, né? Ter uma queda aqui nessa linha, sendo que ele teve um excelente desempenho aqui nos últimos aqui em 2025, né? Que teve um salto de 61% de 2024 para 2025. Agora que o mercado começa a precificar uma reversão de toda essa alta. Mas não é apenas isso, tá? Até porque fosse só isso, com o negócio do conflito lá no Oriente Médio, era para a ação ela está subindo, né? Já que após aquela questão lá no Oriente Médio, o mercado começou a precificar uma queda mais lenta da Selic. Mas então, aqui outro fator que está fazendo com que BBSE3 esteja caindo é que aqui na parte operacional ela está aqui com um desempenho, uma perspectiva negativa, tá? É que o mercado está com uma preocupação aqui do desempenho operacional da empresa. Aqui ela realmente não apresentou bons números aqui no ano de 2025. Ainda tem essa questão aqui do risco do agro, que realmente eles teve aqui a questão dos prêmios, acabou dificultando um pouco, e tudo isso acarretou aqui na revisão do guidance da empresa. Então aqui vocês estão vendo o guidance referente ao ano de 2025, e aqui vocês podem ver na questão dos prêmios emitidos pela Brasilseg. E aqui a meta era de um crescimento de 1% a uma queda de 4% dos prêmios emitidos. Então, uma expectativa já negativa, mas ainda assim o realizado foi ainda menor, né? Menos 8,8% nos prêmios emitidos. Então, realmente aqui na parte operacional não foi muito bem, tá? Realmente foi bem negativo. E agora para esse ano de 2026 já está começando aqui negativo, né? Uma expectativa de entre uma queda de 3% nos prêmios emitidos ao crescimento de 2%, sendo que pode até mesmo talvez piorar aqui ao longo do ano, né? Então aqui o mercado aqui não apenas o mercado, a própria empresa está dizendo aqui, ó, a questão operacional pode não ser muito boa aqui no ano de 2026. E além disso, a questão do resultado financeiro, essa aqui é com certeza, né, com a queda Selic vai ter uma queda. Então, nas duas fontes de receita da empresa, tanto a operacional como a financeira,
a empresa deve ter resultados ruins, o que deve acarretar numa diminuição dos lucros para esse ano de 2026. No entanto, isso não quer dizer que a empresa vai deixar de ser lucrativa, tá? Muito pelo contrário, a empresa continua lucrando, um lucro gigantesco, né? Aqui, ó, aqui ela teve um lucro líquido nos últimos 12 meses de 9 bilhões de reais. Aqui no último trimestre foi 2,3 bilhões de reais. Então, uma empresa com realmente uma lucratividade enorme, né? Mas é que acontece que o mercado financeiro ele gosta de crescimento acelerado dos lucros, né? Daí quando eles veem uma ação que está andando de lado ou com crescendo pouco, o mercado financeiro ele vai bater com bastante força, né? Bastante força mesmo, tá? E aqui eu vejo isso como uma distorção que pode até mesmo abrir aqui oportunidade para investidor holder. Porque tá bom, sim, o ano 2026 não vai ser bom para BB Seguridade, mas 2027, como é que vai ser? Tem, até onde vai aqui meu conhecimento, tá tudo em aberto. Pode ser que a gente tenha o melhor aqui no operacional, o resultado financeiro, não sei, né? Não deve se repetir aqui com essa questão da Selic a 15%, mas enfim, aqui acho que é cedo para cravar que a empresa não vai ter um crescimento aqui nos próximos anos. Mas enfim, aqui talvez o mercado financeiro conhece bem mais que eu, né? Pode tá sabendo alguma coisa que eu não sei, ou então eu interpretei alguma coisa que é errado. Mas, enfim, esses aqui foram os motivos por trás dessa queda de BB Seguridade, BBSE3. Agora aqui vou começar a falar sobre os fundamentos da empresa, sobre BSE3. Aqui meio que deixando um pouco de lado esse resultado ruim e falando da empresa como um todo. Ah, novamente, antes de continuar, peço que o seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo, tá? Na verdade, aqui um belo de um trabalho de fazer esses vídeos aqui bem mais fundamentalista, né? Nada que de ficar lendo plataforma, ficar lendo relatório release para vocês. Então, aqui antes de começar a falar sobre os fundamentos do BBSE3, um ponto fundamental que vocês precisam saber é que a empresa ela possui um contrato de exclusividade de distribuição com o Banco do Brasil que vai até o ano de 2032, tá? Então, tem mais alguns anos aí, né? 6 anos ainda pela frente. E as implicações aqui sobre desse término desse contrato de exclusividade do Banco do Brasil são imprevisíveis, né? Pelo menos para mim não consigo prever aqui o que vai acontecer. Também já busquei informações sobre esse contrato de exclusividade do Banco do Brasil e todo mundo fica aqui na dúvida do que vai acontecer, né? A gente teve um caso similar um tempo atrás, de uma empresa que tinha contrato com a Caixa de Distribuição, né? Acho que era Melius, alguma coisa assim, né? E apesar disso ter perdido esse contrato de distribuição, a empresa deu um jeito de seguir em frente. Mas enfim, aqui é um ponto que tem que tomar cuidado, tá? Com relação aos segmentos de atuação da empresa. Basicamente aqui ela vai atuar no segmento de seguros, previdência, capitalização e a receita de corretagem sobre a venda desses produtos. Deixa eu até ver aqui se eu pego um gráfico que mostra essa distribuição entre esses segmentos. Mas enfim, de qualquer forma, aqui o relevante mesmo é o segmento o que é importante mesmo, o segmento aqui de seguros, de previdência e a rentabilidade aqui com a corretagem, tá? Acaba que o segmento de capitalização ele não é tão representativo assim. Ok, vamos tratar aqui primeiro então sobre a questão da Brasilseg, aqui o ramo
de seguros. Então, conforme eu havia comentado com vocês, aqui a gente teve uma queda nos prêmios emitidos, redução de 17,5 bi para 16 bi aqui no ano de 2025. Ah, aqui está muito relacionado com uma maior dificuldade aqui de emitir prêmio, né? Provavelmente aqui no segmento rural, o agro aqui tem vivido momentos difíceis, né? Muita empresa aqui do agro quebrando. Realmente, eu imagino que isso aqui teve algum tipo de impacto sobre os prêmios emitidos. A gente pode ver, né? Que, ó, como é que ele é forte no agro. Participação no total de prêmios, aqui ó, 50%, né? Então, é bem elevado aqui a participação do cimento rural para a BBSE3. E aqui ó, teve um recuo de 11,4% dos prêmios emitidos. Aqui na questão prestamista também teve uma redução bem significativa. Então, aqui teve esse ponto bem negativo de forma operacional. Aqui no estado financeiro, uma alta de 40%, no entanto, é uma expectativa que é algo passageiro, né? Então, o lucro aqui recorrente teve aqui uma alta de 24,25, mas a expectativa é de queda. Agora falando aqui sobre a Brasilprev, a questão de previdência privada aqui de BBSE3. Primeiro, aqui a gente teve captação líquida negativa, também bem negativo. E aqui na questão de taxa de administração desse, desses fundos aqui de previdência, a gente teve uma diminuição aqui de 0,91 para 0,86 de 2024 para 2025. Isso daqui é uma consequência da competição, né, principalmente com as fintechs, né, acontecendo aqui essa compressão da margem de administração desses fundos de previdência. Isso aqui é um processo que já está em curso, já tem vários anos, tá? E aqui fico na dúvida de onde é que isso aqui vai parar. Porque realmente, antigamente, quando era só os bancões, eles tiravam proveito, né? Colocavam as taxas lá em cima. Mas chega aqui um ponto em que realmente não tem muito mais para onde abaixar. Aqui também na parte de previdência, ressalto para vocês que aqui olhando para o futuro, essa linha aqui de BB Seguridade se beneficia da situação do INSS, né? A cada dia que vai passar, mais pessoas vão perceber que se aposentar pelo INSS vai ser algo possível, né? Só com 65 anos. Então, a tendência futura é que mais pessoas elas venham a buscar esse tipo de serviço. Então, a minha expectativa era de que o segmento de previdência ele tem uma tendência de crescimento, né? É um ramo que a minha expectativa é de crescimento. Outro ponto que pode estar afetando aqui BB Seguridade, aqui nesse ramo de previdência. Aqui, recentemente, em 2025, teve a aprovação da questão de cobrança de IOF para aportes de grande porte aqui em previdência privada, tá? Então, isso aqui pode ser algo que tenha prejudicado pontualmente que no ano de 2025 o segmento de previdência da empresa. Ok? Então, agora aqui vou para as considerações finais, aqui alguns pontos importantes e a minha opinião sobre a empresa e sobre a ação. Mas antes disso, lembro vocês que eu tenho um material pago aqui sobre todas essas empresas que eu venho comentando aqui no canal, que eu mostrei aqui para vocês a mínima parte aqui do que eu faço aqui, tá? Eu mostrei para vocês basicamente o raio-x, mas tem muito mais coisa, tá? Muito mais coisa mesmo aqui mostrando aqui alguns gráficos de longo prazo que eu coletei aqui sobre a questão da empresa. A gente dá para ver aqui que realmente ela no passado ela integrou aqui um belo de um crescimento aqui na questão operacional também.
E tem muita coisa aqui nessas planilhas aqui pagas do canal, tá? Aqui tem projeção de dividendos, um cálculo de preço-teto, então o parte premium aqui realmente tem que deixar para paga, porque se for depender de visualização no YouTube, não compensa, tá? Então, quiser interesse, entre lá no canal Fique Esperto, meu canal de fundos imobiliários, e faça a assinatura nível, deixa eu ser assinatura nível Master, tá? Para ter acesso a essas planilhas. Ok, então vamos aqui para as considerações finais sobre BBSE3. Então, a minha opinião aqui é de que o mercado está fazendo muito drama, tá? Muito drama mesmo. A empresa vai sim dar uma derrapada aqui na questão de crescimento em 2026, mas eu não vejo aqui motivos para cravar que a empresa vai parar de crescer aqui no longo prazo. Aqui, ó, esses gráficos de longo prazo que eu estou mostrando para vocês, dá para ver que a empresa ela apresentou crescimento aqui nos últimos anos, né? E isso daqui, ó, esse tipo de gráfico é o que a gente tem que estar olhando, tá? Esse aqui que é mais importante. Que infelizmente as empresas aqui nos releases delas, elas vão estar mostrando aqui apenas fotografia muito do curto prazo, né? Aqui vai mostrar a questão aqui ó, dos prêmios emitidos aqui de 2024 para 2025, apenas de um ano. Isso aqui não dá para você tirar a conclusão com uma margem assim tão reduzida, né? Aqui é muito mais importante você ver aqui, ó, nessa minha planilha, eu peguei dados aqui, depende dos fundamentos aqui que as empresas disponibilizam, mas aqui é um documento no Excel bem desorganizado, aqui de série histórica, que eu coloco de forma gráfica bem melhor de se visualizar. A gente vê que a empresa ela tem apresentado algum tipo de crescimento. Então, acho que é cedo para cravar que a empresa não vai entregar crescimento nenhum, porque esse preço aqui atual realmente está precificando aqui um cenário realmente catastrófico, tá? E mesmo que a empresa ela tenha uma queda aqui nos seus dividendos, uma queda no lucro e nos dividendos, ainda assim ela tem condições de entregar um yield na casa dos 2 dígitos. Ok, então aqui sigo muito otimista aqui com BB Seguridade, mas o investidor ele tem que estar preparado para resultados ruins aqui nesse ano de 2026, tá? Então é isso, é um caso que a gente tem que acompanhar de perto aqui, trimestre a trimestre, já que ela vai dar uma derrapada aqui nesse ano. Mas enfim, aqui é uma empresa que eu acho interessante. Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.